E aí, tudo supimpa? Bem-vindos a mais um Arkham Comics, mais um vídeo de resenha, trazendo publicação, lançamento do mês de outubro. Então bora lá que hoje vamos falar de X-Men Volume 4 com as séries Dinastia X e Potências de X. Publicação da editora Panini, encadenado como sempre de capa cartonada, lombada quadrada, papel colchê. Esta edição aqui com 112 páginas, ao preço de R$ 24,90, reunindo aqui as edições de House of X 6 e Power of X 5 e 6. Equipe criativa, como sempre, os roteiros do Jonathan Hickman e a arte do Pepe Larraz e do RB Silva. Bom, essa é a última edição que dá desfecho às séries Power e House of X. Continuará, a partir do número 5, trazendo os títulos regulares, títulos mensais, que estão saindo lá fora nos Estados Unidos, mas isso é uma coisa que vamos falar mais à frente no vídeo. E como vocês já devem ter observado, esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho longo, porque eu vou fazer uma análise, fazendo um apanhado geral do que foi essa série aqui. Como eu sempre gosto, para trazer aquele vídeo completo, e vocês também gostam aqui do canal de ver a minha análise, a gente trocar aquelas ideias discordando ou não. Então, além da resenha, vamos ter essa parte aqui no canal, beleza? Sem mais delongas, vamos à resenha aqui, começando falando da edição 5 de Power of X, que traz mais alguns detalhes do passado. O Xavier discutindo sobre um novo projeto do cérebro. Esse é mais um retcon, porém, ele é inserido ali num contexto bem antigo, na época em que o Xavier ainda estava na cadeira de rodas. Depois, um pouco mais à frente no tempo, temos o professor e o Magneto recrutando mais algumas figuras importantes para o que seria a futura nação de Krakoa, além do convite em aberto que foi feito aos mutantes mais suspeitos. Há quem aceite e há quem recuse e expresse seus motivos. E em House of X6, além da revelação esperada, e conforme eu já disse que a Moira ela está viva, que ela fingiu a sua morte, temos aqui o encontro do trio e o Xavier, que é nesse momento que faz o seu discurso global, a sua oferta à humanidade, o porquê dessa nação mutante. E como estamos falando de um país, ele precisa de uma base sólida, um governo que estabeleça a lei, a ordem e os costumes. E o Hickman, ele apresenta então o Conselho Silencioso de Krakoa, que é formado pelos membros mais excêntricos ali para tomadas de decisões fundamentais com relação à nação. Mais à frente aqui no vídeo eu falarei melhor desse conselho aí para vocês. E a última edição de Power, ela desenvolve mais alguns aspectos com relação a Moira, os seus planos ali junto com o Xavier e o Magnus, seu conhecimento e intenções, e até mesmo o que ela pensa dos seus colegas, devido ali às experiências das suas vidas anteriores. Além de termos também o desfecho que tinha ficado pendente do futuro, do ano 1000, que eu já digo que, olha, é o núcleo mais meia boca dessa obra aqui, perto dos demais. Mas que, de certa forma, serve a um propósito. E eu sei que a resenha é breve, até porque o foco principal desse vídeo é a análise, fazer um apanhado geral, como eu disse, dessas duas séries aqui. E basicamente nessa edição 4 encerra-se Power House of X, que é uma série ousada do Hickman no intuito, como eu disse anteriormente, de revitalizar os X-Men, elevar os X-Men, os mutantes ali a um novo patamar, uma nova era, que, claro, tem um potencial para ser uma fase excelente, se os roteiristas e os demais colegas nos títulos que virão em breve aí pro Brasil não perderem a mão. E, antes que eu me esqueça, embora eu ache que muitos de vocês já saibam aí, agora os títulos X-Men serão um mix encadenado a partir do volume 5. Há quem ache ruim, que queria tudo separado, porque queria mamar só nas tetas do Hickman, lá ou no saco dele, como preferir. Um brother meu mesmo que tiver vendo esse vídeo aqui, esse safado sabe quem é, que a carapuça vai servir, ele vai pistolar comigo, mas enfim. Mas eu acho excelente, porque são muitos títulos e os X-Men sempre tiveram um mix aqui no Brasil. E é muita coisa que vem por aí. X-Men, X-Force, X-Factor, Carrascos, que mais? Satânicos, Cable,
Fallen Angels, Giant Size e por aí vai. Tem mais coisa aí que eu não devo estar lembrando aqui agora, né? Alguns especiais. Tanto que eu acredito que a Panini depois, ela deve trazer alguns desses títulos separados para dar conta e não atrasar muito, aquela coisa de diferença de tempo das publicações aqui no Brasil, comparado com lá fora. E agora vamos à análise desse vídeo. Eu vou dividir a partir desse ponto aqui em duas partes, a parte com spoilers e a parte que não tem spoilers, porque eu vou falar de algumas coisas que o Hickman fez, tanto para destacar aspectos positivos quanto negativos, porque sim, a série ela não é perfeita, não é tudo isso que GibTuber Nutella goza e fala aí só para vender link para vocês aí. E lembrando que nas minhas análises, principalmente para quem é novo do canal, eu procuro ser o mais imparcial possível. E eu até aconselharia a você que está me assistindo a ver essa parte com spoilers, até para entender melhor a minha avaliação e a HQ, e para podermos discutir melhor depois também. Mas se você não quiser ver agora, você pode pular para os minutos aí indicados na tela e voltar depois para assistir a parte com spoilers quando tiver lido tudo, e aí pode discutir à vontade também nos comentários, concordando ou discordando, como sempre. Tá, Power e House of X, a tentativa, coragem e ousadia do Hickman de reciclar e inovar alguns aspectos dos X-Men que, querendo ou não, o grupo precisava de um gás depois que meio que do descaso da própria Marvel por causa daquelas briguinhas idiotas, bestinhas de direitos no cinema, não dá pra negar que a equipe criativa foi bem escolhida aqui, e tanto o roteiro como a arte são muito bons. O Hickman, ele pegou uma personagem importante dos X-Men para ser uma das bases aqui da sua série, e a personagem até então, como eu falei, ela não era mutante até então, mas ela era uma grande aliada em si, apesar de, no contexto antes dessa série, ela estava considerada como morta, E ele fez um retcon mudando a percepção e os conceitos em torno da Moira MacTaggert. Não é algo que vai agradar a todos os fãs, mas foi até criativo com relação aos poderes e pro atual status que o Hickman queria elevar os X-Men, as potências de X. O roteirista, ele procurou fazer isso da forma que não deixasse furos na extensa cronologia dos X-Men, que pra quem é leitor das antigas sabe que a cronologia tem grandes furos, Então ele procura explicar até a ausência da Moira, porque demorou pra Krakoa ser estabelecida devido a desentendimentos e tal entre os fundadores. Porém, ainda há algumas inconsistências e furos que podem não convencer muitos leitores. Isso eu me refiro no caso dos leitores que já conhecem X-Men de longa data aí. Mas se você ignorar, dá pra encarar de boa. É mais fácil Powerhouse of X convencer os leitores novos que nunca leram X-Men ou conhecem pouco da cronologia. Então vai achar que tá tudo perfeito, tá redondinho, que não há problema nenhum aqui. E outra coisa que o Hickman fez, como eu disse anteriormente, foi reciclar ideias e conceitos antigos de outros roteiristas. Mutantes fundando uma nação. Não é a primeira vez, como eu já falei em vídeo anterior aí, seja a Genosha de Magneto ou a Utopia do Ciclope. E o que difere essas três nações, contando com a do Hickman, são os líderes e status e a estrutura de cada uma. Mas não é uma ideia nova, tanto que tem personagem na própria HQ do Hickman que o roteirista coloca, ironizando isso. Ah, lá vem vocês de novo com essa ideia de colocar todos os mutantes concentrados num lugar só pra ficar mais fácil quando forem nos atacar. O Hickman faz questão de fazer uma brincadeirinha com isso. Porém, apesar de não ser uma ideia tão nova assim, percebe que o Hickman ele faz essas referências e utiliza de tantos elementos de personagens já estabelecidos na cronologia, tanto para agradar leitores antigos, como também que é mais fácil e agradável trabalhar com um universo tão rico em mãos. Não precisa você ficar querendo inventar trocentas coisas ali. E logo uma das primeiras coisas que o Hickman pega
lá das antigas é a Krakoa de segunda gênese, que ele usou aqui como um alicerce da nação mutante. E por ser uma ilha viva, isso possibilitou ele incrementar e inventar coisas, como uma linguagem própria, plantas milagrosas que o Xavier usa como uma oferta de boa amizade, né, para reconhecer oficialmente a sua nação. As plantas que funcionam como portais, que só mutantes podem usar, mas possibilitam levar os mutantes para tudo quanto é lugar ao redor do mundo, até fora do mundo se for preciso. E temos aqui um paraíso rico, com sua própria cultura e sistema, ou seja, é uma ideia antiga, renovada e incrementada, e isso foi bem feito. E esse novo sonho do Xavier junto com o Magneto e com a Moira, eles foram construídos de maneira bem feita, e da qual o leitor ele concorda que os mutantes merecem o que construíram e que conquistaram até então, já que do jeito antigo meio que não deu certo. Só que nisso, o Hickman ele insere umas ideias que ao mesmo tempo algumas são boas, são ótimas, outras desnecessárias e aquelas que são contraditórias e a faca de dois gumes. Mas vamos por partes. Primeiramente a ideia das plantas, que podem criar drogas que resultam em medicamentos milagrosos, que aumentam a expectativa de vida humana, cura doenças, algo que é exclusivo de Krakoa e é usado aqui como uma moeda de troca para acordos comerciais, alianças entre países e o reconhecimento da nação pela ONU. Essa foi uma ótima sacada para o respeito e o interesse das demais nações para com os mutantes. Segundo, temos a nova função principal do cérebro, que continua tendo a função de detectar mutantes ao redor do mundo. Porém, é revelado que o cérebro serve principalmente como um sistema de armazenamento de dados que captura a assinatura genética de todos os mutantes e faz backups periódicos, mantendo tudo sempre atualizado com a função de reviver quem morrer. Por um lado, tem um certo impacto isso com relação a vidas mutantes que não serão mais perdidas em vão por causa de intolerância, ódio e perseguição. E tem um contraste legal, porque o Xavier ele já presenciou várias e várias vezes, massacre contra as espécies. E tem um contraste legal numa cena da qual isso é relembrado. E ele diz umas palavrinhas que fica ali de maneira mágica, tal qual um momento da Wanda, quando chega de mutantes. Que ele diz, basta. Mas, por outro lado, isso abre margem para um recurso que... nas HQs americanas, isso já se tornou muitas vezes banalizado e sem impacto, que é a morte de personagens, que morre numa edição e na seguinte mal enterrou e ele já voltou, ou volta na semana que vem. Então, é uma ideia que tem seus prós e contras. Inclusive, o processo de ressurreição... ele é meio bizarro, é o bolas douradas ali, ele bota ovos, fala que ele não dispara mais bolas, essas bolas na verdade são ovos. Aí chega o apelão do Proteus e torna o ovo viável para cultivar um corpo. A Esperança injeta o DNA do mutante ali, o Elixir ele catalisa o processo. A Tempo ela acelera o crescimento, deixando o corpo pronto só pro Tio Xavier fazer o backup do consciente do mutante em questão pro seu corpo. Funciona como uma espécie de ritual. E, inclusive, esse processo ele já gerou até controvérsias, que o Hickman, em umas entrevistas aí, ele deu umas desculpas bem esfarrapadas de alguns questionamentos de fãs aí, como... do Wolverine ele já reviver e já está ali com o adamantio no corpo, sendo que ele não nasceu com isso. Ou até mesmo do Ciclope ainda precisar de um visor, Mas enfim, não vamos entrar num debate nisso no vídeo. O que eu quero dizer é que a ideia tem a sua parte legal, mas também tem a ruim, porque muito personagem balde inútil pode voltar à vida e já voltou. Aqueles personagens que há décadas atrás foram esquecidos. Claro que tem os personagens legais que voltam,
Mas é uma ideia que todo mutante agora tem um continuo infinito. Tem um save state, um save state e um load state, né? Um checkpoint, assim por assim dizer. E abre margem para aquela coisa. Vamos trazer agora de volta à vida o temível faraó vivo. O amado Unus, o intocável. Lembra do Ice Cream, o cara que vira sorvete? Vamos trazer ele também de volta à vida. Sinceramente, dessa ideia eu gostei, mas ao mesmo tempo eu desgostei. E outra ideia que nos é apresentada é com relação à estrutura de Krakoa como nação. O Cifra, obviamente, ele tá ali, ele foi dado uma grande serventia devido ao idioma criado e o elo que ele tem com a ilha. E como todo país precisa do seu governo, e é isso que o Hickman ele nos apresenta o Conselho Silencioso, que é formado por 12 membros, sendo alguns deles o Xavier, o Magneto, Apocalipse, a Mística, a Jean Grey, a Tempestade, o Noturno, o Exodus, a Emma Frost, o Sebastian Shaw e o Senhor Sinistro. Tem o 12º, que até aqui nessa HQ ele não foi escolhido, embora eu saiba, mas eu não vou dar spoilers para vocês. A ideia em si é interessante? E é cabível. Genosha e Utopia também tinham seu sistema de governo. Porém, o Hickman, ele coloca alguns membros aqui que, eles acabaram de chegar no rolê e já ganham um cargo de extrema confiança, principalmente os vilões ali, como o Apocalipse e o Senhor Sinistro, que além de baixarem a cabeça de boas ali, eles são altamente suspeitos. E fica ali um pouco fora do modo deles agirem, né? Isso, inclusive, já casa com o convite de Xavier que ele estende ali para todos os mutantes, né, se abrigarem, tem um lugar garantido em Krakoa. No passado, o Xavier ele já aceitou vilões como alunos ali no seu instituto. Porém, ele sempre deu uma chance, mas ele sempre ficava com um olho no peixe e o outro no gato. Aqui não, aqui é tamanha a ingenuidade dele e do Magneto que eles já saem confiando. E o engraçado, os vilões eles já chegam na parada e já aceitam abaixar o rabo ali, como se suas condutas, seus ideais, as posturas fortes que cada um deles tinham tivessem sido completamente apagados. Eu mesmo, por exemplo, gosto muito do Apocalipse, é um dos meus vilões favoritos dos X-Men. Mas eu admito que ver um ser que prega a sobrevivência do mais apto, do mais forte, e que ele que deve reinar soberano da porra toda, ele tá ali, mesmo que na era do Barbieri, ele teve um momento de iluminação, é meio estranho. É mais estranho isso nessa HQ do que contexto que teve nego que fez chororô em vídeo de ver o fanático na formação dos X-Men. Mas enfim. E chegamos no ponto principal, que é a Moira. Alguns amigos meus já não gostaram desse retcon dela e a sua atual postura. E eu, de certa forma, eu gostei. Mas analisando de maneira imparcial, tem algumas coisas estranhas no que dizem respeito a ela e da forma que o Hickman aborda a personagem e outros personagens. Mas, novamente, vamos por partes. Eu achei criativo o poder dela de reencarnação, trazendo as memórias e aprendizados das vidas anteriores e essas ramificações de linhas do tempo da mesma Terra. Porém, a atual postura da personagem é muito estranha, destoa da antiga Moira dessa mesma linha do tempo. Primeiro que ela se esconde em um espaço nulo, onde ninguém a não ser o Xavier e o Magneto sabem que ela vive ali. É um grande segredo que todos desconhecem, o que os três escondem, mas até aí entendemos os motivos, né? O próprio Xavier e o Magneto já fizeram o mesmo várias e várias vezes no passado. Entretanto, a personagem ela tem aqui uma postura às vezes meio autoritária e até mascarada, que perante o Xavier e o Magneto, ela meio que os trata como se fossem capachos, e é onde, ao meu ver, o Hickman coloca os dois ali como submissos e fora de si.
E eu não estou dizendo isso para ser levado como, ai, olha o machista, olha o misógino, negativo. A Moira, ela sempre teve uma personalidade forte e sempre foi uma mulher independente, assim como os personagens, o Xavier e o Magneto. Porém, aqui, além dela assumir um tom de deboche perante os dois mutantes, tem aquela coisa como, eu vivi 9 vidas, me obedeçam que vocês não sabem de nada. O jeito de vocês sempre foi o errado e ultrapassado. Isso fica claro em passagens do diário dela, que são mostradas na HQ, e em outras atitudes. Inclusive até quando ela diz ao Xavier no passado que em todas as vidas dela o Xavier sempre foi a mesma pessoa, com seu sonho, ideologia e tal. E ele chega até a agradecer, mas aí ela vira e diz que não, cara, isso não foi um elogio. E tendo em vista que tanto o Magneto como o Xavier sempre tiveram personalidades fortes junto às suas ideologias, aqui nessa HQ eles agem muitas vezes de maneira estranha e submissa, e sem sequer se oporem. Tem uma parte aqui que o Xavier só repete, sim, já sabemos. Não, sim, já sabemos. Sim, já sabemos. Isso várias e várias vezes, só faltou ele falar, sim, mamãe, sim, mestra, ouço e obedeço. Eles não questionam. Tá certo que ambos tendo um vislumbre das outras vidas da Moira, os possíveis futuros, que os convenceram a reavaliar e mudar de estratégia pelo bem da espécie. Só que isso jamais os deixariam meio descaracterizados dessa forma, como podemos observar em alguns pontos das duas séries. E isso me leva até a teorizar que o Hickman pode estar fazendo isso muito bem de propósito, porque a Moira pode estar muito bem manipulando, controlando tanto o Xavier quanto o Magneto. Principalmente se você levar em conta que tudo que ela está fazendo é depois do ultimato que ela tomou da Sina em outra de suas vidas, o que faz ela meio que se cagar de medo de mutantes videntes. E que em muitas dessas vidas ela assumiu uma postura, digamos, passiva no que diz respeito a ela apenas revelar as coisas das vidas anteriores dela para alguém e deixar que fosse numa de suas vidas o Xavier, o Apocalipse ou o Magneto assumissem as rédeas. E agora pode ser muito bem que ela, com uma atitude questionável, esteja ali controlando as coisas e assumindo as rédeas sem dar muito na cara, deixando que tanto o Xavier e o Magneto pensem que eles estão no controle. Quem sabe essa teoria ela seja válida e explique essa estranheza que pode desagradar alguns leitores e outros não, vai depender de cada um de vocês. Porém, tirando isso, de resto o HQ é excelente, só pecando às vezes no excesso de notas complementares, onde algumas acabam até quebrando o ritmo de leitura, e não são todas que acrescentam algo realmente relevante. E apesar de eu ter até gostado da forma que o Hickman narrou tudo aqui, utilizando passado, presente e futuro, algumas dessas linhas elas se mostram chatas e desnecessárias, como a do ano 1000, que inclusive o autor ele criou em notas algumas entidades que mais parece que foi só com a desculpa de criar uma linha do tempo mais do mesmo e inserir alguma coisa que nem foi mostrada além da própria nota, para dizer que fez algo fantástico. E mesmo que ele use isso futuramente em outra HQ como referência, olha, não vai tirar a chatice desnecessária dessa linha aqui do tempo, desse ano 1000, da qual ele poderia simplesmente ter ignorado e colocado outra coisa mais interessante, como foi ali no exemplo do ano 100, que foi bem melhor. Apesar do autor retratar de maneira ridícula o Nimrod, né? Praticamente o personagem aparece aqui como um palhaço. E bom, chegamos agora à parte do vídeo com a análise sem spoilers. Essa parte aqui até para encerrar o vídeo eu decidi mostrar minha cara feia para vocês, até aproveitando aí que é mês de Halloween para traumatizar vocês aí também, né?
E eu continuo dizendo que eu recomendo vocês assistirem a parte com spoilers aqui do vídeo. Não quiser ver agora, lê a HQ, depois volta e assista. Até porque muita coisa que eu vou falar aqui vai ser de forma velada, né? Justamente para não dar spoilers. Então, para você compreender melhor a minha crítica e a minha análise com relação a essa série aqui, seria recomendável assistir essa parte. Mas enfim. Antes de eu ir para a análise sem spoilers, eu gostaria aqui de um momento de fazer uma correção e ao mesmo tempo conceder o troféu Catapiolho aí ao nosso brother, que muitos de vocês conhecem, que é o Barbieri. Ele me chamou a atenção por uma coisa que eu não havia percebido e que inclusive eu ia elogiar, né? Ainda vou, porque a Panini, ela é uma editora safada e sem vergonha, como algumas outras que tem aí no mercado. Sim, ela é, mas quando é para elogiar, eu elogio, quando é para criticar, eu critico. Eu não vou ficar em cima do muro e para ficar lambendo o saco de Levi, da editora e companhia, né? E na verdade teve-se um certo cuidado com tradução, o trabalho todo feito aqui em torno dessa série, essa minissérie dos X-Men. É de se elogiar, porém há um errinho aqui, né? Errar é humano, sim, mas quando você persiste no erro e faz mais e mais vários deles, é Panini, é preguiça, é burrice, é falta de atenção, né? Principalmente quando você dá uma desculpa esfarrapada, como foi com um certo ônibus de um certo cimério aí, que veio páginas em inglês, inclusive páginas com grandes textos extensos, e veio a desculpa esfarrapada. Mas na coleção lá no continente europeu foi assim assado. Foda-se. Sempre foi traduzido aqui, até pela própria Panini de tempos atrás, e deram uma desculpa esfarrapada dessa. Mas enfim, não vamos entrar em detalhes disso nesse vídeo. Em torno desse volume 2 aqui, o errinho, que eu não percebi, eu só vim perceber quando o Barbieri falou e eu fiz uma releitura. Eu acho que alguns de vocês nem perceberam também, porque eu não vi ninguém nos comentários no vídeo lá falando algo a respeito. Nessa edição, é falada das vidas da Moira. E destaque, quem não leu o volume 2 vai ser um pequeno spoiler aqui, mas enfim. Aqui é falada da sétima vida, que ela se dedicou a eliminar a linhagem do Bolivar Trask, né, que é o criador dos Sentinelas. Até aqui, correto. Quando chegamos na parte que vem a tabela com as muitas vidas da Moira, aqui que há o erro, porque como ela dedicou a sétima vida a isso, aqui é colocado aqui, foi na sexta vida, a vida 6. Inclusive nessa tabela a Panini dividiu em várias páginas, em vez de fazer uma página quádrupla, a burra, né? Sendo que na americana eles fizeram isso, né? Enfim. Mas eles colocaram essa sétima vida sendo como a sexta, que ela dedicou a eliminar a linhagem Trask. Ou seja, um erro aqui. O cara confundiu 7 com 6. Eu devo até ter errado no meu vídeo de resenha do volume 2, porque eu devo ter dito lá que nessa tabela não é mostrado até então o que aconteceu na sétima vida dela. Pularam, né? Ainda não foi revelado. Se eu falei isso lá, que eu não lembro, faz tempo que eu gravei, estou me corrigindo aqui. Na verdade, a vida dela, que permanece um mistério até então, até essa edição, que não é colocada aqui, seria a sexta vida, que eles erraram e colocou 6, que era a sétima vida dela no caso. É revelado o que aconteceu nessa sexta vida dela no último volume aqui, mas só destacando esse erro que a Panini fez aí. Bom, agora vamos aqui à parte da análise, fazendo mais alguns complementos aqui em torno da série Powerhouse of X. Como eu disse, não é perfeitinha, ela não é redondinha, não é lá tudo isso. Eu não estou dizendo isso de forma alguma para te afastar, te impedir de ler isso aqui. Cada um tem as suas impressões, o seu impacto ao ler uma obra. Isso é uma coisa muito pessoal. Isso aqui que eu tô falando, as críticas que eu até disse na parte com spoilers, né? Mas fiz alguns elogios também. Não é no intuito nenhum. Porque você está querendo ser o diferentão, você não gostou do hype colocado pelos você quer fazer uma coisa diferente. Não é. Quem me conhece no Ark, para quem é novo, eu sempre faço as resenhas da maneira mais imparcial possível. E a minha intenção não é te afastar de uma obra ou tal, é colocar, te passar com toda a sinceridade a impressão que eu tive, e aí você decide se opta em acompanhar ou não, se concorda ou discorda. Com a educação nos comentários a gente sempre conversa. Agora ficar colocando hype exagerado, gozando, inventando mentira, o que muitos desses GBTubers, não todos, falam,
e você percebe que os caras nem conhecem de X-Men, os caras mal falam de X-Men no canal, e quando fala de uma HQ que tá na Amazon, é só pra te convencer a comprar no link, é só porque o roteirista em questão é um cara conceituado, porque se fosse outro roteirista que tivesse feito um bom trabalho, mas fosse um roteirista, digamos assim, que ninguém dá muita atenção, os caras não ficariam gozando tanto. Se fosse, por exemplo, um Matthew Rosenberg que tivesse escrito isso, os caras não estariam falando tudo isso, mas é o Hickman, né? Se for um Hickman, um Morrison, Frank Miller, não que eu esteja desdenhando deles, estou falando de roteiristas que são mais conceituados, mais renomados. Vocês entenderam muito o que eu quis dizer? Então, minha intenção de forma alguma é te afastar disso daqui. Negativo. Mas não é toda essa perfeição aí que alguns ficam. Ai, agora a partir dessa série X-Men vai ser conhecido assim, vai ser dividido assim, como antes do Hickman e depois do Hickman. Menos, cara, bem menos. Ai, porque os X-Men vão ser conhecidos só como a fase do Claremont e a fase do Hickman. As bobagens que os caras falam. Mas enfim. House of Power of X é uma minissérie muito bem feita, é muito bem escrita. O Jonathan Hickman, ele é um roteirista extremamente talentoso. Eu gosto muito dos trabalhos dele, pelo menos o que eu acompanhei. O que ele fez foi sensacional nos Vingadores, principalmente Novos Vingadores dos Illuminati, Infinito, nas Novas Guerras Secretas, inclusive. Apesar de eu achar que nas Guerras Secretas, apesar de ela ser ótima, ele foi meio afobado e apressado em algumas coisas ali. Coisa que em Powerhouse of X ele não é tão apressado, ele constrói de uma forma assim, sem apressar as coisas aqui. E ele até utiliza de alguns elementos, algumas coisas que teve lá nos Novos Vingadores, no grupo dos Illuminati, aquelas atitudes questionáveis aqui de alguns personagens que você fica meio assim, será que fulano tá certo, essa postura tá errada aí? Eu gosto desse tipo de coisa. Mas há algumas descaracterizações de personagens aqui, eu não sei se é proposital, até teorizei um pouco disso na parte com spoilers. Os roteiros não são chatos, não são enfadonhos, é bem legal, eu curti a lei, até relei isso aqui. Porém, algumas notas que ele coloca, apesar de serem interessantes, quando você para pra observar algumas, você vê que elas são desnecessárias, quebram o ritmo da leitura. Algumas ali você vê que o Hickman, nossa, ele tenta fazer umas gracinhas com, por exemplo, o Senhor Sinistro com o momento Leão Lobo fazendo fofoquinha, ou criando coisa pra dizer que ele criou algo ali, que só fica naquela nota e que você fala, nossa, isso aqui é o quê? É pra alguém achar que é monumental, espetacular. Mesmo que ele faça referência àquele isso que ele colocou na nota, referente a alguma linha do tempo, em alguma HQ dele futura, olha, algumas tem aquelas partes chatas, como muitas HQs têm. O leitor que vai achar isso redondinho e completinho vai ser aquele leitor que isso não é ofendendo, mas que pouco conhece X-Men, né? Que não conhece muito da cronologia. Então o cara que vai ler isso aqui vai achar que a obra tá perfeita, é redondinha, fechadinha, não há furos, não tem incoerência nenhuma. Mas um leitor que conhece bem a cronologia dos X-Men e for ler isso aqui, vai perceber que tem algo que não vai lhe agradar e vai perceber alguns errinhos que tem aqui. Mas isso não quer dizer que a série ela seja ruim, negativa, de forma alguma. Inclusive, uma outra coisa que eu até elogio em torno do Hickman é que ele utiliza de muitas coisas da cronologia dos mutantes. Não só para fazer referências, como também para inserir aqui nas coisas que ele cria, nas ideias que ele traz para esta obra. Então coisas já estabelecidas anos atrás pelo Chris Claremont, ou até pelo Morrison, o Bendis, o Scott Lobel, Ed Brubaker, Mike Carey, Matt Fraction e muitos outros roteiristas colaboraram muito nos X-Men. Ele traz aqui, e isso eu acho um ponto positivo, muito pra caramba, porque é melhor você utilizar toda essa riqueza que tem no universo que é dos X-Men, do que você tentar, não, eu vou ficar criando um monte de coisa nova e deixa lá o resto pra trás, que pode dar completamente errado, além de você criar coisas completamente descartáveis. Há algumas ideias aqui que são contraditórias, né, que eu até falei na parte com spoilers,
Mas a HQ ela é bem escrita, ela é promissora. Eu não diria, como alguns dizem, que isso aqui é um clássico, negativo. A mania que você tem, principalmente de GibTuber, que quer te convencer a comprar no link e no hype dele. A HQ mal saiu, já fala, isso aqui é um clássico. Clássicos não nascem assim. Quando sai um Segunda Gênese, uma Saga da Fênix, essas outras histórias que são clássicos dos X-Men, na época ninguém pegou e falou, isso aqui é um clássico. Um clássico ele matura com o tempo. E aí depois você vê, aquilo teve uma grande importância porque trouxe uma era. Segunda Gênesis tirou os X-Men da geladeira e trouxe um marco. A Saga da Fênix também trouxe um grande marco. E por aí vai, aí aquilo se torna um clássico. Isso aqui tem potencial para ser um clássico? Tem. O que Powerhouse of X fazem é trazer uma nova era de grandes possibilidades para os mutantes. Tem um potencial para futuramente ser um clássico, mas eu não diria que agora isso aqui é um clássico, né? Alguns até ousam dizer, isso aqui é uma nova Segunda Gênesis. Eu não diria, eu diria que traz uma nova era para os X-Men. E eu diria que isso aqui, até como eu falei para alguns amigos, é um oásis no meio do deserto, tendo em vista o que as publicações dos X-Men estavam sofrendo, né? Tirando a fase dos fabulosos X-Men ali, que foi até curta, que teve os roteiros do Matthew Rosenberg, que tinha algo bom e legal ali, o que estava sendo feito de uns tempos pra cá tava bem meia boca ali dos mutantes. Então realmente isso aqui eleva os mutantes, além do novo patamar, com tudo que foi inserido aqui, possibilidade de que veio para trocentos títulos que eu citei aí para vocês. Então, para essa edição aqui, eu dou uma nota 9, continua muito boa. E minha nota geral, né, que eu sempre pego as notas e faço aquela divisão, tal qual para quando a gente era na escola, né? Minha nota geral para Powerhouse of X é uma nota 8,5. Mas isso vale um 10, que não sei o que. Na sua concepção pode valer um 10, na sua, de acordo com a sua avaliação, com o seu ponto. É por isso que eu gosto de trocar ideia com vocês no comentário. Mas na minha é um 8,5 muito justo e que esperamos que traga uma nova era aí com excelentes HQs. Eu já digo, que eu já li algumas edições, quem vai acompanhar a mensal, né, a partir das 5 em diante dos outros títulos, não espere que toda a edição seja um Howard Power of X. Não espere. Não espere. Não vai no hype, no barulho dos caras que você pode acabar se afobando aí, se decepcionando. Mas, né, vamos acompanhar essa nova fase, novo status dos mutantes que tem um grande potencial aí, tanto para dar certo como também para dar errado. Eu desejo que dê certo, mas claro que se tratando dos mutantes nesse novo status de retomando uma nação mutante aqui de uma forma diferente, sabendo que vai ser um período temporário. Uma hora isso outra vai acabar com alguma coisa que podemos teorizar aí, inúmeros motivos para isso acontecer. Mas é uma série muito boa, excelente, vale a pena. Se você é leitor das antigas, quer voltar a acompanhar a X-Men, dá uma conferida. Pode ser que você se encante ou não, isso vai de acordo com cada um, E você que é leitor novo, quer começar a ler os mutantes, também uma boa porta de entrada. E eu até diria, coisa que poucos vão fazer, é que se você é um leitor novo e vai começar a ler X-Men aqui, após ler, tenta caçar os materiais para trás, né, histórias clássicas, Segunda Gênesis, Saga da Fênix, muita coisa que o Hickman reverencia aqui, para se aprofundar um pouco mais dentro desse universo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai virar um grande X-Fan aí, tanto quanto eu e muitos brothers aqui do canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Já leu Powerhouse of X, o que achou? Deixa aí nos comentários se concorda ou discorda comigo, que a gente troca aquelas ideias bacanas, né? Como sempre aí. Se você puder, deixa seu like, que ajuda bastante. Compartilha o vídeo aí. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!